Por Dentro do Gráfico, com Sérgio Sanita. Ah, aqui está, Sérgio Sanita. Que coisa, bicho. Eu falei, não, amanhã eu vou conversar com o Sanita. Isso era 4h30 da tarde. Falei, eu vou abrir falando de futebol. Por quê? Porque o São Paulo tá naquela engrenada, tá buscando de novo. O Rogério Ceni tá aí, ticaracati, capomba, pá. Perde pro Bahia. 1-0 pro Bahia. Que coisa, hein, Sanita? Que fase, né? Que fase! Não, eu já falei, o Rogério Ceni tinha que ser diretor, cara. Negócio de técnico, troca o time inteiro logo. O negócio tá feio, viu, meu? Mas você sabe o que o São Paulo podia fazer pra melhorar um pouco a vida? Fazer um seguro no Campeonato Brasileiro. Pô. E este é o gancho para nós falarmos do assunto que o nosso Sanita vai abordar hoje aqui, senhoras e senhores. Por quê? O Sanita, que é um cara que tá sempre de olho nos gráficos, sabe que de janeiro a junho de 2021, o mercado de seguros brasileiro cresceu 19,8%, com arrecadação de 145 bilhões de reais. O número supera o segundo semestre de 2019, antes da pandemia, que ficou em 144 bilhões. São dados da Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, e esses dados foram divulgados em agosto do ano de 2021. Os destaques no semestre foram para o segmento de cobertura de pessoas, que inclui vida e previdência, e também o segmento de danos e responsabilidades, além do segmento de títulos de capitalização. Hoje, o Sanita vai comentar sobre esse setor, sabendo sempre o que os gráficos sugerem. Então, para a gente começar, Sanita, quais são as características que o investidor deve considerar na hora de avaliar esse segmento específico da economia, o segmento das seguradoras? Eu acho que de maneira geral, são empresas que são baratas, né? São empresas que têm belos fundamentos aí na sua grande maioria, e estão muito desvalorizadas, né? O mercado puniu, obviamente, muitos setores, né? Como varejo, etc. Mas a gente vê aí, né? A gente vai olhar o gráfico aí, a gente vê que muitas ainda estão apanhando bastante em relação ao Ibov aí, que cai 12% no ano. E essas empresas, né, a gente começou nas últimas 2-3 semanas especificamente a ver uma forte virada de tendência. Então é isso que a gente procura buscar, assimetrias, né? O trade obviamente pode dar errado, mas à medida que a gente tem uma boa simetria, né? O que é a boa simetria? Eu coloco um risco de 1 e tento capturar um ganho de 2, 3, 4 e assim por diante. Então a gente tem características bem diferentes nessas empresas, umas, né, com forte rally, como a gente viu o WIS, que é muito dependente de negócios, né, pontuais ali, quando sai notícia, o papel dispara. E a gente viu que no ano, mesmo com ela virando a tendência para baixa já, ela fez um pico enorme aí no início do ano até julho, ela ainda sobe quase 35% no ano, né, a WIS. Temos aí a outra seguradora também que vem performando muito bem, mas já vira tendência para baixa, que é a Alper. A Alper 3 vai subindo 10,60. E aí temos as mais conhecidas, mais famosas, né? Todo mundo, por exemplo, já ouviu falar da Porto Seguro. Claro. Né? Ou seguro de carro, ou seguro de vida, ou seguro da casa, ou seguro disso, daquilo, previdência. Então, uma das mais famosas aí. Tinha também sofrido bastante nos últimos meses, mas a gente vê pelo gráfico aí que já formou um fundo e está ganhando bem do Ibov, está subindo 4,50. Temos outra também famosa, não tem tanto tempo na bolsa, mas é Caixa Seguridade. Ela fez um forte rally aí no início de outubro, né? Corrigiu depois do meio de outubro para novembro e agora está retomando força. Também está ganhando do Ibov e é uma das que eu vou falar aí. Porto Seguro, Caixa Seguridade e BBSE, eu acho que estão com os gráficos mais bonitos, a gente vai ver em sequência. Ó, e você que está nos acompanhando com imagem, tá vendo aí cada detalhe da linha gráfica com base na qual o Sanita tá erguendo o raciocínio dele. Vamos lá que tem outros aí para você destacar, Sanita. Boa, então nessas 4 primeiras aí a gente tá ganhando, né, do Ibov, o IS, Alper, Porto Seguro, Caixa Seguridade. Aí vem o Ibov ali com 12% de queda. E uma, né, que foi grande destaque aí desde setembro, BBSE, BB Seguridade. Ela estava muito baixista e a gente pega a linha laranja, ela deu um forte rally nas últimas semanas, Verdade. né? Deu entrada gráfica, sim. Tá com momentum, tá com boa simetria ainda para a continuação da recuperação, dado que no ano ela ainda cai cerca de 20%, enquanto o Ibov cai aí cerca de 12%. Então, é um dos papéis que eu acho que está com uma bela assimetria. Outra que está baratíssima, né? Eu não sou especialista em fundamento, mas todo mundo que eu ouço falar de Sul América fala que a empresa está de graça.
E é uma empresa famosa também. Todo mundo já teve alguma coisa, já fez uma cotação na Sul América, seguro de carro, seguro disso, aquilo. Né? E é o caso da Andréa Rodrigues no chat do YouTube, que registra: Sula 11 é uma das mais baratas do setor, em linha com o que você está acabando de trazer. Exato. A empresa está largada, né? Está caindo 33% aí. No ano, mas a gente vê também pelo gráfico, né, nas últimas 2 aí, semanas, que ela começou o pivô de alta, né? Deixou um topo, fez um fundo mais alto que o anterior e agora fez o pivô de alta. Aí tem uma bela simetria Sula 11. E a IRB, né, que é uma resseguradora, então ela faz o seguro do seguro, mas está nessa área de seguradoras também que não consegue, né, reagir, caindo quase 42% no ano. Eu não sei julgar se está barato ou caro, né? Eu sei que tem uns riscos lá e o mercado realmente ficou meio, né? Jogou lá de escanteio depois que teve todo aquele relatório da esquadra, né? E descobriram irregularidades. E aí o mercado, né, jogou de lado realmente. Ficou escanteado em função dos problemas de governança corporativa, escândalos ali internos muito graves de administração, de condução. O mercado puniu. Sim. E a gente vê isso até hoje no gráfico, né? É disparada aquela que mais longe está do Ibovespa. Exato. Teve até uma notícia, acho que 2 meses atrás, que o Barsi estava comprando, etc. Nessa ocasião, acho que até deu uma reaçãozinha ali, mas não consegue mudar aí o viés baixista, né? Permanece. Então, de todas essas que nós citamos, dados as que estão em forte rally e dados as que estão voltando para uma tendência de alta, eu separei 3 gráficos aí bastante interessantes. Olhando o view semanal, né? Um viés aí mais de médio prazo, a gente tem BBSE. Então, um gráfico 2 que eu separei aí, BBSE vinha numa longa pernada de baixa. A gente tem uma linha aí diagonal, que a gente chama de linha de tendência de baixa, que foi quebrada, né, na última semana. Então, a partir daqui, caso a gente veja o pivô, ou seja, correçãozinha, ele fazendo um fundo mais alto que o anterior e uma nova pernada rompendo esse topo, a gente tem uma boa simetria para buscar ali, né, a média de 100, que está ali na faixa, naquela linha prata, está na faixa ali dos R$25. Eu acredito aí que tem boa simetria para voltar a reagir e voltar a impor uma tendência de alta, já que no ano ainda não está performando muito bem. Caixa Seguridade, mesma coisa, há 4 semanas atrás deixou um belo candle de ignição, um candle amplo, abrindo aí na mínima, fechando praticamente na máxima, fez correções nas 2 semanas subsequentes e a semana passada começou a mostrar a reação. Essa semana tem balanço para sair, então pode ser um trigger que ajude na recuperação do papel, né, na Caixa Seguridade. E a terceira que eu separei, que a gente falou que realmente é uma que está muito barata, que é Sula 11. Vinha também de uma longa pernada de baixa. A semana passada deixou um candle de ignição, virou médias para cima, quebrou essa linha de tendência de baixa e tem bastante espaço, né? Ali até a média de 200 nos R$34, hoje já está em 28. Então tem uma bela assimetria aí, né, para tentar surfar uma pernada. Então são empresas boas, baratas e, até olhando o racional mais macro, com uma Selic mais alta, essas empresas, né, bancos, seguradoras, costumam se beneficiar e costumam ter uma outperformance em relação ao Ibov quando a gente tem uma taxa de juros aí mais alta. Olha só que diagnóstico vai construindo aqui o nosso Sérgio Sanita, mergulhou no segmento das seguradoras no geral e trouxe aí 3 aprofundamentos em relação a companhias que atuam nesse segmento. É o Sanita passando aqui no seu Expresso da Manhã, 11h01. Ô Sanita, hora e vez da gente falar, antes de atender algumas dúvidas aqui da galera, do nosso top 3 do Sanita. Os 3 papéis que entende o Sanita melhor devem performar ao longo da semana. Primeiro vamos resgatar o da semana passada. Como fomos? Semana passada foi bem, hein, Léo? O Ibov subiu 1,28 e nós tínhamos 3 papéis. Burger King, Lojas Quero Quero e Pets. A Burger King subiu 21,98%. Putz, a vida. Ó você aí que não ouviu o Expresso da Manhã na semana passada. Você tá com a orelha inchada aí, bicho. Aí, ó. Quase 22%. A Loja Quero Quero não foi tão bem assim, mas subiu 3,45%. E a Pets, né, o famoso cachorrinho aí, todo mundo conhece, subiu 8,95%. Então, se nós somarmos aí, dá 12% praticamente de média, né, desses 3 papéis de alta. Então, foi excelente realmente semana passada. Belo gol aí no top 3 da semana passada. Agora, o top 3 do Sanita para esta semana. Quais os 3 papéis que você separou? Dado o cenário de um dólar mais forte, mais resiliente, aí, mais altista, a gente não vê o dólar arrefecendo, né?
Eu separei 3 empresas que têm uma boa exposição ao dólar e tem uma boa simetria de risco-retorno, que são Semin, Casa da Pedra, CMIN3, a TASA, TASA4, que é a Taurus, né, Armas Taurus, e a Tupi, TUPY3. São 3 empresas com boa simetria, com boa exposição ao dólar, acredito que tem aí boas chances de performar bem nessa semana. Repete então, por favor, as 3. Semin 3, TASA 4 e Tupi 3. É o top 3 do Sanita erguido aí. Esse top 3 toma por base as pistas e sugestões de resposta que os papéis dão através dos gráficos. Estes são os 3 papéis que ele, Sanita, entende serem aqueles que mais probabilidade apresentam de uma resposta positiva aí na semana entre os que ele viu. Semin 3, TASA 4, Tupi 3, Grande Sanita. Ó, eu separei, vou deixar isso à vontade aí, caso tenha chegado dúvida lá também no WhatsApp da rádio. Tem uma aqui sobre Cash 3. O que você acredita sobre o gráfico? Que é um papel que tem andado de lado, depois de cair muito, ele tem andado meio de lado nas últimas semanas. E na semana passada eu te perguntei sobre esse mesmo papel. Pintou alguma novidade? O que os gráficos têm dito aí, hein, Sanita? Sem novidade ainda, fez um repique, estava muito esticada, né? Chegou a bater ali 3,20, 3,30. Fez um repique até a média de 9 ele nos 3,70, mas ainda sem forças para virar tendência. Então tá bem baixista, né? Caiu mais de 70% do all-time high, do topo. E somente quando fizer um pivô aí que a gente vai ter uma possibilidade de recuperação. Obviamente, para quem acompanha a minha coluna, né, sexta-feira sempre solto minhas colunas lá no Mover, nas redes sociais do TC, eu falei, por exemplo, de Magazine Luiza, que está numa região interessantíssima de suporte, na sexta-feira subiu forte, então assim, acredito na empresa, eu estou com uma visão mais de médio a longo prazo e aportando um pouquinho, não entrar lá e comprar tudo de uma vez. Compra, divide em 3, 4, 5 mãos e vai comprando. Compra um pouquinho essa semana, caiu mais, compra um pouquinho naquela outra semana, mas sempre se você tem um view de médio a longo prazo. Para curto prazo, o viés ainda é baixista. 11h04. Olha a Betânia, fazia tempo que ela não passava aqui. A Betânia, que fala de São Paulo, ela pergunta o seguinte: Sanita, sou sua fã e tenho uma dúvida relacionada ao setor financeiro. Porque ela registra aqui que os resultados de Itaú e Bradesco vieram muito fortes, mas que o segmento nem sempre responde. Agora eu estou cruzando aqui a pergunta dela. Santander está caindo, Itaú está caindo, Bradesco acabou de dar uma empatada, está no 0-0. Banco do Brasil está subindo 0,61%. Uma das leituras possíveis é uma antecipação para a divulgação dos resultados que vem hoje até o final do dia, ou no pós-mercado. Sanita, o que os gráficos têm dito para o setor financeiro especificamente? Bom, obrigado primeiro, Betânia, por acompanhar o nosso trabalho aqui. Bom, eu costumo falar que olhar para balanço é olhar para retrovisor, né? Então não adianta esperar, o balanço veio excelente e o mercado às vezes cai. O balanço veio horrível, o papel sobe. Por quê? Porque o mercado precifica o que ele vê à frente. O que nós vemos à frente? Eu brinco aqui várias vezes. E vou perguntar de novo, talvez, né? Audiência rotativa, né? Não é assim que o pessoal fala. Tá ficando radialista. Léo, quem que você conhece com menos de 40 anos que fala, eu vou abrir uma conta no Banco do Brasil? Ninguém. O pessoal vai abrir no Banco Inter, no Nubank, no C6, etc. Então, eles estão perdendo market share. Obviamente que são empresas sólidas e que vão continuar dando lucro, mas elas vão perder. A gente vai ter, provavelmente, Nubank sendo a maior empresa do setor financeiro brasileiro. Então, é aquilo. São sólidas para quem tem um view de dividendos e tal. Eu acho que é uma empresa muito sólida, muito tranquila para a questão de dividendos, mas de crescimento é difícil e a gente está no momento que o mercado está apostando mais em outros segmentos e o mercado como um todo está muito ruim, está muito travado, né? Então essas empresas sofrem juntos. Para quem tem um view mais de receber dividendos, não esquentar a cabeça, todo mês pingar ali o dividendo, é ótima empresa, mas para crescimento, para surfar valorização, acho que são empresas que vão perder cada vez mais relevância. 11h06, contando muito com a tua agilidade aí, Sanita. Vamos responder a outras perguntas que chegaram pelo WhatsApp da rádio. Vamos lá, Isa. Vamos lá, Sanita. A Michele de São Paulo, ela quer saber o que é melhor entre as seguradoras, que ela quer colocar uma na carteira. Ela está entre Porto ou Sula? Olha, eu iria aí pela simetria de Sula, tá? Sula aí acho que tá com um bom momento, Porto Seguro também. Mas acho que está mais barata, né? Com a possibilidade aí de buscar uma valorização maior. Então eu iria, se você não quer errar, né? Você entra em Sul América e Porto Seguro sobe. Entra 2/3 em Sula e 1/3 em Porto Seguro, mas eu preferiria Sula. O Leandro Dil aqui no chat comenta, poxa, só no caixa
Sul América tem mais de 17 bilhões de reais e o valor de mercado está em 12. Uma distorção. Vamos lá, Isa. Vamos lá, o Guilherme de Belo Horizonte. Sanita, acredita em uma recuperação do setor de varejo em 2022? Ele falou, porque você estava falando de Magalu, né? Aí ele quer saber do varejo como um todo. Sim, acredito. A gente ainda está com esse setor sendo muito punido, né? Obviamente que os DIs estressados aí prejudicam muito o varejo, o setor de consumo, o setor imobiliário. Mas acredito que logo mais aí, finalizando o ano, começando novamente essa reta final aí, né, de governo do primeiro mandato aí do Bolsonaro, não sabemos se ele vai ser reeleito, mas acho que tem tudo para normalizar, especialmente se começar, como eu sempre falo, aí aparecer uma terceira via mais forte, que tem uma possibilidade de chegar no segundo turno. Acho que a gente vai ver uma melhora do mercado como um todo. O mercado está meio cansado, né, do X ou Y ali, PT e Bolsonaro, então eu acho que isso pode fazer uma melhora bastante grande aí nos DIs e, obviamente, DIs mais controlados, menos estressados, setor de consumo, varejo e imobiliário vão ser beneficiados muito. Às 11h08 você curtiu o Sanita passando pelo seu Expresso da Manhã. Um abraço, Sanita. Boa semana. Valeu, abraço, gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.